O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora justamente, né, pro cheque, no qual eu e o Felipe cruzaremos, né, o Rio Grande e repercutiremos as últimas notícias relacionadas aos Estados Unidos. Donald Trump sofre atentado em comício na Pensilvânia. Bem, quando esse programa for ao ar, né, todo mundo já sabe disso, todo mundo já viu as imagens e tal. A gente vai repercutir um pouco pelas questões factuais. A gente vai fazer aqui algumas lembranças históricas também, né, que algumas pessoas aparentemente preferem esquecer, não gostam de lembrar, alguma coisa assim, né? Mas, vamos lá, Donald Trump estava, né, realizando o seu comício na Pensilvânia e um homem de 20 anos chamado Thomas Matthew Crooks. E importante o middle name aí no caso, né? Por quê? Eu não... Porque teve uma homonomia. Ah, sim, sim. E aí aí o cara depois publicou o vídeo, né, dizendo não sou eu e tal. Enfim, ele disparou com uma AR-15 calibre 22 contra o Donald Trump a uma distância de mais ou menos 120 metros, tá? E curioso que esse rifle se tornou, né, recentemente um símbolo da alt-right nos Estados Unidos. É, né? porque ele E aí o que acontece? O calibre depende do estado, às vezes, o calibre liberado. Né? O calibre 22 é o menor calibre, é um calibre que, inclusive, nem sempre ele é letal, tá? É interessante mencionar isso. Por exemplo, se você der um tiro de calibre 22 na perna de uma pessoa, obviamente vai doer, pode causar uma hemorragia, mas dificilmente vai matar. Não é que nem outros calibres, né, que vai abrir um rombo, tá, na pessoa. Porém, você mencionou, né, que ele é muito utilizado, ele inclusive tem vários políticos republicanos que usam... O broche. Broche, pin de lapela com R15, né? Porque ele é um símbolo, né? Porque ele é muito popular pelo uso supostamente para caça, né? Porque ele tem uma precisão razoável, né? Por causa do cano raiado dele e tal. E que é um produto estadunidense. Também tem isso. Né? Embora, é engraçado você mencionar isso, porque hoje tem muito R15 vendido que não é produzido nos Estados Unidos. O desenho original é da Colt, né? Mas uma das maiores produtoras de R15 hoje no mundo é a Norinco, que é chinesa. A Taurus produz o R15, porque o R15 é o desenho. Né? E ele teve uma questão, inclusive, do vencimento da patente. Exatamente. Então ele é meio que um modelo que outras empresas podem fazer. Então você fala um modelo Taurus, não sei das quantas, estilo R15, modelo R15. Pois bem, ele disparou contra o Donald Trump. Logo depois que ele disparou, ele foi morto, né, por um sniper do serviço secreto. Uma pessoa que estava no comício, um bombeiro, né, ele foi morto, chamado Corey Comperatori. Tá? Ele morreu devido aos disparos, e outras 2 pessoas ficaram feridas, tá? Foram 8 disparos contra o Trump. E principalmente um deles, né, pegou de raspão na orelha do Donald Trump, que sangrou e tal, e ele se abaixou, né, quando foram ouvidos os disparos. E agora virou um símbolo também, né? Os apoiadores do Trump estão usando, né, bandagens na orelha direita. Isso. E aí tem essa outra... um tiro de fuzil ia arrancar a orelha do cabra. Novamente, depende do calibre, tá? Joguem depois no Google Imagens. Eu sempre preciso fazer um disclaimer, né? Eu não sou o biruta das armas, tá? Eu tenho algum conhecimento do assunto, mas eu não sou o biruta das armas. Mas assim,
você calcular o estrago que um tiro vai fazer depende da distância, depende do calibre, depende do tipo de munição, porque você vai ter a munição dum-dum, você vai ter munição com mais ou menos pólvora no estojo. E como você falou, né? O atirador, ele tinha 20 anos. E o calibre 22 geralmente é uma introdução, né? Para quem está começando a atirar. Isso, porque ele tem pouco coice, né? Ele tem pouco recuo. Então, é isso. Tá? Foram disparados 8 tiros. E assim, vamos repetir, 2 pessoas morreram. Nós temos uma foto do New York Times que mostra, inclusive, uma das balas, o ar deslocado por ela. Tem a foto aí que já está transitando por tudo, né? A foto do Evan Vucci, que foi capa da Time e tal. Que assim, ele, só com o dinheiro de licenciamento dessa foto, ele vai comprar uma casa em Malibu, né? E que aí tem toda a discussão, né? Porque a foto ela vai servir para propaganda do Trump, né? Porque o Trump ele é levado ao chão pelos agentes do serviço secreto, e aí na hora de retirá-lo, ele fala, não, ele primeiro fala, não, tenho que pegar meu sapato, porque acho que na hora que ele vai ao chão, um sapato dele sai, ou os dois, e ele fala, não, espera aí. E aí ele faz um punho fechado, né? E fala, fight, fight, fight. Né, com a orelha sangrando, tá? Então assim, a foto se torna a foto perfeita para propaganda, todo mundo já viu essa foto. A consequência, né, as consequências imediatas foram, né, que basicamente todos, né, os líderes principais políticos, o próprio Joe Biden, ex-presidentes como Obama, como Bill Clinton, Bush, condenaram o atentado. O Joe Biden disse depois, inclusive, que foi um erro, né, ter usado a expressão, né, de colocar o Trump na mira, né? Ele, né, dias antes, o Joe Biden disse que era necessário, né, colocar o Trump na mira. Chega de falar, está na hora de colocar Trump na mira. Né? Ele usou o termo bullseye, salvo engano. E ele pediu desculpa, disse que foi um erro. Por 2 dias, salvo engano, né, 1 ou 2 dias, os anúncios políticos da campanha democrata foram suspensos. Obviamente, todas as principais lideranças internacionais lamentaram o ocorrido, né, comentaram o ocorrido. Sobre o ocorrido, né, sobre o atentado, o FBI disse que o Matthew Crooks ele provavelmente agiu sozinho. Tá? O FBI disse isso no domingo. Estão ainda investigando eventuais motivos. Tá? Afirmaram que a arma utilizada foi adquirida legalmente. Vá. Né? A gente estava até falando em off, né? O Thomas ele não tem idade para comprar bebida. Isso. Mas já pode comprar uma arma. Pois é, um R15. Né? Que, assim, embora seja um calibre baixo, é uma arma semi-automática. Mas eu acho que, segundo eu tinha lido, foram os pais que presentearam ele com o rifle. Pô, puta presentão, assim, sabe? Ô, filhão, olha aqui, hein? Isso aqui vai mudar a sua vida. E, enfim, o FBI, né, disse que ainda estão investigando as eventuais motivações. No momento do atentado e que ele é morto pelo sniper do serviço secreto, ele estava usando uma camiseta de um canal chamado Demolition Ranch, que é um canal voltado para armas de fogo e que é muito popular, inclusive, entre a alt-right nos Estados Unidos. Aí entra, né, primeiro debate de narrativas, primeiro choque de narrativas. Por quê? Porque o Thomas Matthew Crooks era registrado no Partido Republicano, tá? Isso é fato, tá? Da Pensilvânia, né, estado onde ocorreu, né, o atentado, e que é um swing state, né? Ele não tem uma coloração muito definida, tanto é, né, que tem o caso que eu tinha citado no começo desse bloco, da homonomia, pois tinham achado, né, o registro de outro Thomas Crooks para uma iniciativa democrata chamada Act Blue, de $15. Isso. Mas depois viram registro que esse Thomas Crooks tinha 69 anos e era residente de Pittsburgh, também no estado.
Ah, então o Thomas Crooks que doou para os democratas não é o mesmo. Não é o mesmo. Ah, olha só. Por isso que eu tinha dito no começo. Então você foi essencial agora, porque eu não sabia disso. Né? O que eu ia falar do choque de narrativas era justamente esse, que ele era registrado como republicano, mas doou dinheiro para essa Act Blue, que é uma entidade democrata. Isso, em 2021, quando o atirador teria 17 anos, né? Enfim. Tá, entendi. Interessante. Na verdade, a plataforma é Act Blue, a doação era para o Progressive Turnout Project. Isso, que é para incentivar o voto entre os jovens. Isso, é. Ele aparentemente não deixou nenhum manifesto. Tá? E o Thomas M. Crooks, ele mora em Bethel Park, também na Pensilvânia, e o Thomas Crooks, que fez a doação de 69 anos, mora em Pittsburgh só para... Vamos chamar de Thomas Cook Sr. Sim. Inclusive ele se formou em Bethel Park High School. E aí a mídia, né, dos Estados Unidos, a imprensa dos Estados Unidos já foi descobrir tudo sobre a vida dele. E muitas pessoas disseram que ele sofria bullying na escola, que ele frequentemente usava roupas de camuflagem, né, para as aulas, e ele trabalhava na cozinha de um asilo, tá, próximo à casa dele. E aí, eu vou aproveitar essas informações para, assim, uma coisa que o Matias, a gente estava até conversando aqui também, né, em off. Se tem alguma grande teoria da conspiração, se foi uma bandeira falsa, se foi a CIA, se foram os Illuminati, se foi a Ordem Globalista, o George Soros, tá? Isso pode ser revelado algum dia? Pode, mas hoje, tá? Se a gente vira para alguém e fala, né, que um cara de 20 anos que sofria bullying nos Estados Unidos comprou uma arma e atirou em alguém, isso não é nem um pouco improvável, tá? Nós estamos falando de um país que tem mais armas de fogo do que pessoas. Tá? Nós estamos falando de um país em que 2023 foram 656 ataques a tiros. Nós estamos falando do país que, entre 2009 e 2018, nós tivemos 288 episódios de uso de uma arma de fogo em uma escola. No mesmo período, outros 17 países somaram apenas 32 episódios similares. O segundo colocado é a França com 5. Pois é, de 288 para 5. Tá? 95% dos episódios de tiroteio em escolas, o atirador era homem. Em 80% era uma pessoa branca. Em pelo menos metade deles, a pessoa tinha problemas de saúde mental e de sociabilidade causado ou agravado por questões como bullying. Tá? Então, novamente, um homem branco que sofreu bullying, comprou uma arma e atirou alguém nos Estados Unidos não é uma grande novidade. Tá? Você só precisa de um cara desses com a ideia na cabeça de que ele vai entrar pra história, alguma coisa do tipo, né? Uma falha de segurança e pronto. Tá? Para alguns ouvintes que falarem, mas Felipe, de onde você está tirando esses números? Você está tirando de algum orifício? Todas as fontes desses números que eu citei estão nas fontes do vídeo do Nerdologia, de meu roteiro, sobre os crimes em Columbine. Tá? O atentado de Columbine. Tá? Então você vai lá no YouTube, Nerdologia Criminosos Columbine. Assiste o vídeo, se inscreve no canal, dá joinha, e lá embaixo você vai ter as fontes e vocês vão ter as fontes de todos esses números que eu citei. Tá bom? Então assim, tem um apelo, né, arquivo X, né, do a verdade está lá fora, estão escondendo alguma coisa, né, o 11 de setembro foi um inside job, alguma coisa assim. Novamente, vou repetir o que eu e o Matias conversamos. É possível que um dia alguma coisa seja revelada? É. Ainda mais porque estamos falando de um país que tem um verdadeiro tesão sexual em teoria da conspiração. Né? Em atirar em presidentes. E isso, esse é o próximo ponto. Mas, né, a gente está falando do país que ao mesmo tempo se orgulha de botar um homem na lua e ao mesmo tempo questiona que botou um homem na lua. Né? Daqui a pouco vamos questionar a existência da própria lua. Né? Então, novamente, o que você precisa é de um cara querendo entrar para a história, uma arma de fogo, uma falha de segurança. E o criminoso morreu.
Então, assim, para ser parte de uma grande conspiração, de uma bandeira falsa, você tem que ter pelo menos, inclusive, algum suicida. Né? Alguém fala, não, eu vou ceder minha vida à causa. Sem falar no bombeiro que foi vítima do disparo. Tá? E aí você já antecipou, meu caro Matias, muito bem lembrado, que muitas vezes esse pensamento de que, não, isso daí não aconteceria com o Donald Trump, né, alguma coisa assim, vem também um pouco daquela história, né, daquele pensamento de que, não, isso não aconteceria nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é muito organizado para isso. Lá não vai... Gente, o cara que é considerado, talvez, né, é considerado na mitologia dos Estados Unidos, na mitologia cívica do país, como o maior presidente da história, que venceu a Guerra Civil e acabou com a escravidão, o Abraham Lincoln, foi assassinado. Tá? O John F. Kennedy foi assassinado. Mas Felipe, isso foi na década de 60. O Ronald Reagan tomou um balaço e quase morreu em 1981, porque um cara queria chamar a atenção da Jodie Foster. É da Jodie Foster, que ele era stalker, né? O Jane Fonda. Não, era da Jodie Foster. Da Jodie Foster. O cara era stalker da Jodie Foster e ele achou que assassinando o presidente, ele ia chamar a atenção da Jodie Foster. Lembrando que a Jodie Foster, inclusive, é lésbica. Né? Então, assim, isso para ficar só nos 4 presidentes que foram de fato mortos. Tá? Nós ainda temos uma série de conspirações ou tentativas, tá, contra diversos outros presidentes, contra candidatos. Vamos lembrar que o George Wallace, aquele grande racista, ficou paraplégico devido a uma tentativa de assassinato durante a campanha presidencial. O Robert Kennedy. E, novamente, antes que alguém fale, mas tudo isso foi há muito tempo atrás, alguma coisa assim, vamos lembrar, 2017, já tinha o podcast Xadrez Herbal, né? O líder republicano na Câmara, o Steve Scalise, que é o líder republicano na Câmara, inclusive, ele quase morreu num ataque a tiros durante o jogo de beisebol dos congressistas, em 2017, tá? Pertinho do Capitólio. Então, assim, quando falar, não, Lincoln faz tempo, o Kennedy faz tempo, alguma coisa assim, não, você tem um histórico muito grande de violência política nos Estados Unidos. O caso do marido da Nancy Pelosi, recentemente, que o cara invadiu a casa dele, né? Quando mandaram um pacote a bomba para Hillary Clinton, quando ela era a primeira-dama, sabe? Então, assim, não é coisas, não, tudo faz tempo, hoje em dia isso não acontece mais. Foi uma grande falha de segurança do serviço secreto, sim, que é responsável pela presença. E é curioso, porque o Donald Trump, digamos assim, ele faz jus à proteção do serviço secreto em dobro, como ex-presidente e como candidato à presidência, por um grande partido. Né? Esses dias, inclusive, vou só ilustrar essa coisa da segurança do ex-presidente. O Barack Obama foi no jogo entre Estados Unidos e Canadá, de basquete, né? Parte da preparação para a Olimpíada. E aí estavam os jogadores lá, cumprimentando Obama, né? Aquela coisa, tal. E aí um cara que estava no público, ele vai descer, ele claramente, assim, tipo, quer tirar, achou que é hora da foto com Obama, sabe? Mano, o cara, ele desce um degrau, brota um cara de 5 metros e terno na frente dele e segura ele. Fala, tipo, você tá indo onde, amigão? Aí o cara, não, queria tirar uma foto com o Obama, tá? O cara vai lá e fala, não, agora não é a hora, sai daqui e vai pra lá, tá? Então, tem um histórico, sim, de violência política nos Estados Unidos, de tentativas de assassinato de presidentes, de candidatos, de primeira-dama, de assassinatos concretizados, inclusive, e nada disso ficou num passado remoto e nada disso desapareceu do discurso, da mentalidade política em vários setores dos Estados Unidos. Então, são essas duas junções, assim. Você quer duvidar do que aconteceu, quer pensar numa grande conspiração? Tudo bem. Prerrogativa sua, e um dia pode ser revelado um arquivo que mostra que foi uma obra de não sei quem. Mas não é necessário uma grande conspiração para alguém tentar matar outra pessoa a tiros nos Estados Unidos e essa outra pessoa ser um político.
Porque não falta material humano e bélico pra isso. Exatamente. Tá? Então, assim, a questão é a grande falha de segurança do serviço secreto. Né? Porque aí tem os vídeos, né, que falam, né, de que pessoas que estavam no comício falaram do atirador. Falaram, não, olha só, tem um atirador lá em cima. E que o sniper teria demorado a agir. E aí tem gente dizendo que o cara ele não podia atirar, não poderia atirar naquela situação de forma preemptiva. Ele tinha que esperar alguma coisa acontecer para aí sim poder agir. Mas você não precisa de uma grande conspiração. E, repito, a grande questão é o que aconteceu com o serviço secreto, qual foi a burrada, entendeu? Acharam que ia ser tranquilo, subestimaram a situação, entendeu? Claro, já estão caindo matando, né? Dizendo, olha só, nisso que dá ter mulher no serviço secreto, porque a primeira pessoa que abraça o Trump, né? Ela bota o corpo, inclusive, para protegê-lo. É uma mulher, então ela teria sido a responsável por isso. Tem gente dizendo que, na verdade, o problema não foi do serviço secreto, foi da polícia local, que você tem os círculos de segurança, né? Então, assim, a parte mais próxima do Trump é responsabilidade do serviço secreto. Mas, a partir ali de uma determinada distância, é responsabilidade do policiamento local, que seria, então, responsável pela área onde estava o Thomas Matthew Crooks, o criminoso. Aí, alguns nossos ouvintes vão falar, tá, mas Felipe, e o motivo? A gente ainda não sabe. Tá? E dificilmente vai saber. Não, sei lá, podem achar um manifesto no computador dele. Mas enfim, a versão em vida... Ele não fez algo antes, né, do ataque, do tipo, ele falou, olha só, gente, tá aqui meu manifesto, por isso que estou fazendo isso, né? Então, a gente ainda não sabe, né? Mas, então é isso, é um país que tem tesão, em teoria da conspiração, e tesão em atirar em presidente. Outra coisa interessante que eu acho que é pra gente mencionar aqui, meu caro Matias, é a questão das pesquisas eleitorais. Porque a primeira pesquisa publicada pouco depois do atentado, tá, a pesquisa Reuters-Ipsos, não aponta uma diferença na intenção de voto ao Donald Trump. Tá? Então, assim, teve muita gente que já chegou falando, não, com isso daí o Donald Trump já venceu, Donald Trump já consolidou a vitória dele. A Reuters Ipsos mostrou as intenções de voto basicamente iguais ao que estava antes dentro da margem de erro. Hoje, entretanto, dia 18 de julho, foi publicada uma pesquisa, tá, do Emerson College, que foi elaborada entre os dias 15 e 16 com 7 mil votantes registrados, em 7 swing states, tá? Então, assim, essa pesquisa só leva em consideração os votos dos swing states. E essa pesquisa é muito interessante, tá? Ela foi reproduzida pelo Polls, tá? Pelo Political Polls, lá no Twitter. E o que acontece? Em todos esses 7 estados, o Donald Trump está vencendo o Joe Biden. Porém, quando a pergunta é Donald Trump contra um younger Democrat, sem especificar quem, um younger Democrat, ou seja, um democrata mais jovem, os democratas vencem nos 7 estados. Tá? Repito, pesquisa do Emerson College Polling Center. Tá? E teve uma pesquisa da quinta-feira passada, né, dia 11 de julho, do Pew Research Center Poll, no qual eleitores, né, dos dois partidos, em conjunto, davam 63%, diziam que tinham vergonha dos candidatos do seu partido, né, sendo 37% entre eleitores democratas em relação ao Biden e 33% em relação ao Trump por republicanos. Ao meu ver, tá, nesse aspecto, o principal legado desse atentado não é o Donald Trump ter saído maior
do ponto de vista eleitoral, mas ele saiu maior pro próprio eleitorado dele. Porque assim, ele já tinha essa questão messiânica, né? E agora, então, ele é o cara que deu sangue pela América, né? Ele é o cara que quase morreu pelo nosso país. E outra coisa, né? O tiro pegou na orelha dele, já fizeram até a animação 3D, né? Porque ele vira a cabeça bem na hora. Ele foi ver um cartaz, acho, um pôster de alguém que estava no público, e ele vira a cabeça, e aí o tiro que seria na testa dele passa de raspão. Então foi a providência divina que fez ele girar a cabeça em cima da hora e se salvar, sabe? Então ele sai como o Messias, né? Ele é o Messias para algumas pessoas, né? Nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, inclusive, é bizarro. Então assim, ele sai como Messias e caso ele vença as eleições, aí ele vai ter pouco freio pro apoio popular aos eventuais, né, abusos de poder que ele cometer, né? Eu tô falando eventuais abusos de poder por causa do tal do Projeto 2025, né, que a gente ainda vai falar aqui no programa. Se você sabe do que se trata, beleza. Se você não sabe, resumidamente, é um draft que está sendo, né, um rascunho ali de alguns republicanos bem trumpistas, né, com apoio da Heritage Foundation, de basicamente consolidar o poder executivo da presidência e a partir dele cometer vários, o que podem ser considerados abusos de autoridade, tá? A outra pesquisa foi publicada no Morning Consult, em que 38% das pessoas que responderam disseram que a culpa do atentado é da retórica do próprio Donald Trump, 35% respondeu que é do Partido Democrata, né? Ou seja, está basicamente dividida ali na linha eleitoral, né? De quem é a culpa do Donald Trump ter sofrido um atentado? A culpa é dele mesmo, porque ele que faz isso. A culpa é do Partido Democrata, porque o Joe Biden falou de colocar ele na mira. Junto com tudo isso, veio a matéria, no dia 16, que o Serviço Secreto estaria investigando um complô iraniano para assassinar o Donald Trump, tá? O Irã não quer o Donald Trump na presidência de volta, tá? Primeiro porque o Irã foi o cara que acabou com o acordo nuclear. Segundo, porque o Donald Trump é cercado de gente que tem o fetiche de querer atacar o Irã, né? Como era o John Bolton, por exemplo. O Irã disse que são alegações completamente falsas e que são uma cortina de fumaça em relação à falha de segurança do próprio Serviço Secreto dos Estados Unidos. E você citou o Irã, né? A gente está gravando entre quinta e sexta-feira, né? Enquanto que o Trump está discursando. E ele acabou de falar, né, sobre o Irã, que o Irã estava quebrado, que o Irã não tinha dinheiro e que as sanções dos Estados Unidos durante a sua gestão haviam impedido que a China comercializasse com o país do Golfo Pérsico. Que não é verdade, porque as sanções, na verdade, aproximaram o Irã da China. Enfim. Né? Mas... E aí o porta... E ele ainda agregou, né, que hoje eles estão próximos de construir uma arma nuclear. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o Nasser Kanaani, ele disse que o que o Irã quer é o Trump saudável para responder na justiça pelo assassinato do Qassem Soleimani em 2020. Tá? E o Serviço Secreto também disse que, embora o Serviço Secreto estivesse investigando essa hipótese, não tem ligação com o Thomas Matthew Crooks. Tá? Agora a gente vai falar, né, você já comentou, né, que a Conferência Republicana está acontecendo agora. A gente vai falar de algumas notícias ligadas ao Trump e aos republicanos, depois algumas notícias ligadas ao Joe Biden e aos democratas, depois uma notícia do Robert Kennedy Jr. e aí outras notícias dos Estados Unidos. Começando da Justiça dos Republicanos, uma juíza federal ordenou a arquivação do processo contra o Donald Trump por ele ter supostamente cometido falhas de segurança ao lidar e manusear com documentos confidenciais, já que ele levou documentos confidenciais para sua casa em Mar-a-Lago. A promotoria já avisou que vai recorrer disso, inclusive o conselheiro especial Jack Smith,
que é uma pessoa central nisso, já que a juíza disse que o Jack Smith não teria autoridade para esse processo. E qual é a grande questão? A juíza se chama Eileen Cannon, tá? Ela tem 42 anos de idade, ela nasceu em Cali, na Colômbia, a sua mãe é cubana, o seu pai é dos Estados Unidos, a sua mãe é cubana que fugiu de Cuba pós-revolução, ela cresceu na Flórida e estudou na Duke University, ou seja, ela nasceu na Colômbia, mas ela é cidadã dos Estados Unidos desde berço pelo seu pai, né? E ela é uma trumpista de marca maior que foi indicada à Corte Federal pelo Donald Trump e ela, segundo a imprensa dos Estados Unidos, ela já doou para campanhas republicanas e compartilha materiais de teorias da conspiração. Então, assim, ela não é exatamente a pessoa mais neutra do mundo para julgar o Donald Trump. Então, tem essa discussão, né, esse combo. Aí vamos para a Conferência Republicana, né, que o Matias já comentou, até porque o Donald Trump estava discursando agora, né, que está ocorrendo em Milwaukee, Wisconsin, né, com presenças, né, eu, Matias, a gente estava vendo aqui o plantel de hoje, assim, Hulk Hogan. Eu vou parar de recomendar coisa de wrestling aqui, porque acho que foi isso que atraiu. Kid Rock, que assim, eu não... Cara, qual seria a comparação? Assim, o Kid Rock seria quem se ele fosse brasileiro? Nossa, boa pergunta, mas eu acho que o Kid Rock, até a gente tinha falado em off, né? Ele é tipo aquela definição do Robert California em The Office sobre o Black Eyed Peas. Ele é rock pra quem não gosta de rock, rap pra quem não gosta de rap e country pra quem não gosta de country, né? O Black Eyed Peas, no caso, é pop pra quem não gosta de pop. Ele seria o latino dos Estados Unidos? Olha, é uma, viu? Porque ele teve um relacionamento com a Pamela Anderson, que seria a Kelly Key. Meu Deus! Não, acho que a Pamela Anderson é maior que a Kelly Key. Ah, sim, Ela é uma ativista. Ela escrevia pra... Ela é ativista vegana, ela é ativista feminista. Mas, então, mas assim, eu não conheço ninguém que vira pro outro e fala, ouve essa aqui do Kid Rock. Essa aqui essa é a boa, entendeu? Dana White, do UFC. Tinha mais alguma pessoa, alguma celebridade aí esquisita. Mas enfim, estão vendendo, né, a Bíblia do Donald Trump. Que ele fez em parceria com o Lee Greenwald, né, que é o autor da música God Bless the USA, que é uma das coisas mais cafonas que existe, o clipe dessa música. Obviamente, 1 milhão de produtos com a foto dele com o punho levantado, ensanguentado. E na Convenção Republicana nós tivemos, né, primeiro, a confirmação do Donald Trump como candidato. Inclusive, no agradecimento, ele fala que aceita a sua nomeação para presidente dos Estados Unidos. Ele não fala nem que aceita a nomeação para candidato, né? E tivemos a confirmação de quem será o vice dele, né, que a gente mencionou antes, que é o J.D. Vance, né, que é senador pelo estado de Ohio. Que é outro swing state. Que ele ficou célebre, né, pela sua biografia centrada em valores conservadores, né, que é Hillbilly Elegy, que seria ali, né, louvar os caipiras, né, uma memória da família e da cultura em crise. E o que acontece? Essa biografia dele foi adaptada para um filme com a Glenn Close, que foi lançado na locadora vermelha durante a pandemia. Então eu assisti. Você já não tinha sofrido bastante. Pois é, então assim, mesmo se eu gostasse dos ideais políticos dele, que não são o caso, né? O filme é uma porcaria, tá, gente? O filme é muito ruim, tá? Então assim, eu não recomendo. Porque eu sei que vai ter gente que vai
ficar curioso, nosso querido André Schauder, isso foi o caso, né? Ah, não, eu vou assistir o filme, porque o cara foi indicado, vou assistir, vou ver aqui qual é, né? Já pago a mensalidade mesmo, né? O filme já tá incluso. O filme é muito ruim, tá? Então, assim, não recomendo. Inclusive, salvo engano, a Glenn Close, ela foi indicada ao Framboesa de Ouro, no mesmo ano que ela foi indicada a melhor atriz. Ela foi indicada a melhor atriz no Oscar e pior atriz no Framboesa de Ouro no mesmo ano. Tá? Então não recomendo que assistam. Mas o que acontece? A nomeação o que a nomeação dele quer dizer? Né? Primeiro, que o Donald Trump está bastante confiante no sentido demográfico, né? Porque estamos falando de um outro homem branco, republicano, é de um swing state, como você mencionou, mas não é o Tim Scott, que é um homem negro, não é uma mulher, enfim. Segundo, ele foi de chamar o Trump de Hitler americano, tá? Ele chamou o Trump de Hitler americano. E também tá? de cuzão cínico. Pedimos desculpas às crianças que estavam ouvindo o programa. Esse é um programa family friendly. Os nossos os nossos patrocinadores vão conversar com o Matias. E também de heroína cultural. Foi heroína ou ópio? Alguma coisa heroína. Então, assim, ele foi de ser crítico do Trump para um trumpista extremamente fanático e leal. Então isso quer dizer que ele dificilmente vai se comportar em um eventual novo 6 de janeiro como Mike Pence se comportou, né, de maneira mais ou menos republicana. Né? Ele é um cara que vai ser leal ao Trump, tá? Ele vai ser leal à pessoa do Trump. E sobre as posições políticas dele, tem duas coisas que acho interessantes mencionar, porque elas certamente vão respingar no mundo, né? Porque tem gente que sempre vai olhar e vai querer, né? Ou vão afetar, ou vai ter gente que vai se inspirar. Ele é, como a gente mencionou, um grande crítico à ajuda militar aos ucranianos, e ele já disse que a Ucrânia tem que aceitar que perderá territórios para o fim dessa guerra. Tá? Ele foi bem direto, bem reto nisso. E a segunda ele é uma pessoa contra basicamente todos os últimos avanços sociais, dizendo que eles acabaram com a sociedade. E o que eu chamo de avanços sociais? Estamos falando, por exemplo, do divórcio. Ele é contra o divórcio. Ele já disse que se o relacionamento é violento, é porque a mulher não está amparando o homem o suficiente. Tá? Culpabiliza a vítima. Isso, não, aquela coisa, não, se ele chegou em casa e te bateu, é porque você não fez a comida preferida dele, sabe? Alguma coisa assim. Ele é contra salário mínimo, ele é contra sindicatos, só que tem uma outra coisa, assim, que de certo modo ele cuspiu pra cima. Porque a esposa dele se chama Usha Shulukuri. Ela é indiana. Não do estado de Indiana, do país Índia. Ela é nascida nos Estados Unidos, né, mas de uma família indiana. E os filhos deles são que nos Estados Unidos você chamaria, né, de mixed race, né, são miscigenados. Não são, muitas aspas aqui, né, brancos puros, assim, não iam passar nas leis de Nuremberg, de 35. Então já tem gente Não são hillbillies. Pois é, já tem gente dizendo que ele na verdade, que ele é infiltrado, que ele não realmente não é, porque ele não casou com alguém branco. É uma doideira, uma loucura. E antes de você falar dos pré-candidatos republicanos, Felipe, na convenção, ontem, né, o D.D. Vance disparou contra a China, né? Ele disse que vai parar o Partido Comunista Chinês de construir a sua classe média nas costas dos cidadãos americanos. Pois é. E, né, você falou dos outros pré-candidatos, esse é outro fenômeno da convenção republicana. Né? Por um lado, demonstra unidade, por outro, acho que também demonstra um pouco de medo. Né? Já que todo mundo que até ontem estava querendo o lugar do Trump está pianinho, inclusive a Nikki Haley, que já fez várias críticas pesadas ao Trump, né? E disse que o Trump tem o profundo apoio dela, ponto final, e que ele é o cara, né?
Então, é isso. E aí, agora há pouco, né, como você mencionou, teve o discurso do Trump. A gente ainda não assistiu na íntegra, só vimos alguns takes rápidos. E, claro, teve o Hulk Hogan rasgando a própria camiseta, como ele fazia, né, nas épocas glórias. Só que agora, como ele já é um senhor de idade, ele estava com uma camiseta por baixo, né? Então ele rasgou a camiseta e disse que é necessário que a Trumpmania, né, seja liberada, né? Um trocadilho com a Hulkamania. Ele que já é um septuagenário também. Pois é. Não, ele é um dos poucos wrestlers daquela época que ainda está vivo, né? Porque todo mundo morreu do coração. Devido ou... Por que será? Devido ou a esteroides, ou cocaína, ou a mistura disso tudo. É bem trágico, inclusive. Eu já recomendei aqui, eu não me interesso pelas lutas em si, mas o fenômeno cultural, eu tenho me encantado nos últimos tempos. Já recomendei aqui essa série documental, Dark Side of the Ring, tá? Do canal Vice, é muito interessante. E passamos agora para as notícias democratas. A primeira é que o Joe Biden supostamente está com Covid. Por que a gente fala supostamente? Né? Porque ele foi diagnosticado com Covid, mas ele em nenhum momento apareceu de máscara, né? Alguma coisa assim. E aquela coisa, talvez estejam simplesmente colocando ele ali no... De quarentena. Colocar ele ali... Fica aqui, não aparece muito não, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque já teve mais um mico, né? Mais uma gafe, né? Ele tentou beijar uma outra mulher achando que era Jill Biden, a esposa dele. Sendo justo, ambas são loiras e estavam de talerzinho azul, né? Então assim, mas ele confundiu ali a esposa dele, tal, e ele, enfim, tentou beijar a mulher que não é a esposa dele. E, falando mais sério, além dessa pesquisa que a gente mencionou, segundo o New York Times, já diria Jorge Ben, deu no New York Times, os democratas estão começando a questionar de fato a candidatura dele, e o próprio Joe Biden já começaria a estar aceitando isso, né? E a voz mais forte nisso foi do Adam Schiff, né? Que é um dos principais nomes democratas no Congresso, e ele disse que ele tem sérias preocupações sobre as possibilidades do Biden vencer. Tá? Ele disse que eu acredito que é hora para ele passar a tocha, né? Pass the torch, aquela analogia que eles gostam muito. Então, continua esse debate e oficialmente o Joe Biden está corongado, então vai ficar uns dias aí fora dos holofotes. Mas disse que pretende manter a agenda com o Netanyahu, né? Aí talvez ele queira passar coronga pro Netanyahu. E aí vamos falar rapidamente do Robert Kennedy Jr., já que ele não tinha proteção do serviço secreto, porque para você ter proteção do serviço secreto, você tem que ter um mínimo ali das pesquisas eleitorais, que só os dois principais candidatos vão alcançar na regra dos Estados Unidos. Porém, agora ele vai ter proteção do serviço secreto, e o Donald Trump que pediu. E aí o Donald Trump, obviamente, já está colhendo os louros sobre isso, e muita gente está questionando, né, se o Robert Kennedy Jr. de fato seria um candidato independente, se ele é uma linha auxiliar do Trump, o que, ao meu ver, não faz muito sentido, porque... Eles disputam o mesmo eleitorado. Exatamente. Né? Não é um sistema como o do Brasil, que o sistema brasileiro permite você ter uma linha auxiliar. Né, permite você ter um padre Kelson lá, o candidato padre, como disse a Soraya, né, para ficar atacando fogo nos debates, porque você vai ter um segundo turno, ele não vai roubar o seu eleitor. Então o cenário dos Estados Unidos é diferente. E aí outras notícias, né, para a gente fechar esse bloco. O senador Robert Menendez, democrata de origem cubana, né, que a gente comentou aqui algum tempo atrás, né, que era presidente do Comitê de Relações Exteriores e recebeu, né, subornos e propinas do Egito, ele foi condenado, tá, por corrupção. Outra notícia ligada aos Estados Unidos é que o judiciário do país indiciou a Sue Mi Terry, que é uma especialista em política externa, que já chegou a trabalhar na Casa Branca, e era agente da CIA, e ela foi indiciada por ser uma agente dupla, e ter repassado informações para a Coreia do Sul em troca de presentes de luxo, como bolsas Louis Vuitton, um casaco Dolce & Gabbana e jantares em restaurantes com estrelas Michelin.
tá? Ela que, como o próprio nome, inclusive, entrega, ela tem origem coreana, né? Mas enfim, eu não venderia segredos por uma bolsa Louis Vuitton. Agora, pelo Lego da Millennium Falcon, aquela grande, que tá uns 9 mil reais, aí amigo, aí eu entregava todo mundo. Brincadeiras à parte, o furacão Beryl, né, que a gente mencionou algumas semanas atrás, né, no Caribe, ele se dissipou essa semana, tá, no Texas, tá, ele bateu no Texas e se dissipou. No total, foram 50 pessoas mortas, mais de 6 bilhões de dólares em prejuízos, tá? Especialmente em Barbados, Jamaica e na costa do Texas. Tá? Então, fica o registro, infelizmente. O Elon Musk, dono do Twitter, da SpaceX, da Tesla e tudo mais, ele disse que vai tirar a sede da SpaceX da Califórnia e realocá-la no Texas, em protesto a uma lei que vai proibir que professores avisem os pais de uma criança caso essa criança adote comportamentos de mudança de gênero, né? Então, o professor não vai poder virar e falar: olha só, seu Zé, o seu filho, ele está aqui na escola dizendo que na verdade ele é uma menina, né? Alguma coisa assim, temos que tomar uma providência, tá? Ele disse que essa lei ataca as famílias e impede que as pessoas possam proteger as suas crianças, né? Lembrando que o Elon Musk tem uma questão pessoal, né, digamos assim, com questões trans, já que ele tem uma filha trans, né, que ele já disse que inclusive é uma comunista, que foi doutrinada, influenciada, coisas do tipo, né? E o mesmo Elon Musk disse essa semana que vai doar, né, algumas dezenas de milhões de dólares para a campanha do Donald Trump. O mesmo Donald Trump que uma vez postou na rede social Truth Social o seguinte: quando Elon Musk veio para a Casa Branca me pedir minha ajuda para todos os seus projetos subsidiados, seja carros elétricos que não funcionam por grandes distâncias, carros sem motoristas que batem, ou foguetes que vão para lugar nenhum, tudo que sem subsídio seriam sem valor, e me dizendo como ele era um grande fã de Trump e republicano, eu poderia ter dito: fique de joelhos e implore que ele teria feito isso. Tá, o Donald Trump falou isso do Elon Musk. E o Elon Musk está dizendo que é um grande Trump fan e que vai agora doar dezenas de milhões de dólares. E, finalmente, uma notícia de agora ontem, né, já que já passamos da meia-noite, o governo chinês disse que vai congelar as conversas de controle de armas nucleares com os Estados Unidos em protesto pela venda de armamentos dos Estados Unidos à ilha de Taiwan e pelo fato de que na última cúpula da OTAN, né, a OTAN classificou a China como a grande enabler, né, a grande facilitadora da guerra da Rússia na Ucrânia.